Maranhão, desse canal de educação. Hoje, como eu tinha falado anteriormente, que ia convidar escolas, e pode outras escolas, se quiserem, se inscreverem, para uma entrevista. Então, hoje nós estamos aqui com a diretora pedagógica, Cacilda Maranhão, Cacilda Vaz Maranhão, para entrevistá-la sobre o projeto de vida. Todos vocês sabem que a gente está tratando do ensino médio, ou seja, do novo ensino médio. Já também tinha falado anteriormente que esse novo ensino médio, ele vem com orientação desde a Constituição de 88, passou pelas LDBs, pelos planos nacionais de educação, né? Até com essa base nacional comum curricular, que todos sabem que foi adotada pelo Brasil. E se trata para escolas públicas e privadas. Ou seja, todas as escolas deverão ter um currículo próprio, né? E de tal forma que essa conexão entre escolas se dê, porque o currículo que está posto também na matriz curricular, com os componentes curriculares, que vocês já sabem, por áreas, né? E aí prevê, nessa proposta do novo ensino médio, a questão do projeto de vida, que nós vimos com muitos bons olhos. Por quê? Porque o ensino médio era muito criticado pela quantidade de disciplinas, que hoje chama-se componentes curriculares. E aí, o que é que acontece? Os alunos tinham uma quantidade enorme de conteúdos para assimilarem, porque iam ser cobrados, né, pelos vestibulares, hoje por Enem, e pelo SSA, que eles fazem todos os anos. Mas o que a gente vê hoje é que existe uma proposta maravilhosa, ou seja, primeiro, o aluno escolhe, né, aprofundar conhecimentos, ou seja, aquelas áreas que eles gostam, aquelas áreas que eles necessitam saber mais, e aquelas áreas que eles precisam aprofundar os estudos, eles vão dizer quais são essas áreas, quais são esses conhecimentos. E nesse projeto de vida está posto essa questão, como também eles se autoconhecerem e conhecerem o outro, né, que é a alteridade. Então, a gente vê que é uma proposta bem diferente, que eu denomino como humanística, né? Então, é uma proposta onde o aluno agora está realmente sendo contemplado. E a gente espera que as escolas façam dessa forma e que não seja mais um plano, não é verdade? Então, como a escola Santa Emília, onde Cacilda desempenha essa escola Santa Emília, fica localizada em Olinda. Como a Cacilda, como uma educadora que eu conheço há muitos anos, vocacionada, inteligente, propositiva, então ela teve uma ideia, junto com os seus professores, de fazer um projeto piloto, ou seja, como está previsto até 2022, março de 2022, né, que todas as escolas implantem esse novo ensino médio, ela fez um projeto, quando a gente diz piloto, é uma experiência já em 2021 com sua escola. Então, a gente começa parabenizando o seu trabalho, Cacilda, e a gente vai começar a perguntar. Se você quiser falar alguma coisa antes dessas perguntas, fique à vontade. Você quer falar alguma coisa?
Primeiro, eu queria agradecer o convite a Márcia Maranhão. Realmente a gente se conhece há muitos anos. Foi minha gestora da GRE, né? Há muitos anos, quando eu entrei logo na rede pública, eu tenho experiência também na rede pública, né? Participei há pouco, antes de me aposentar da rede pública, do PROGEP, que era justamente a formação para gestora escolar, o que me deu muito subsídio para partir na frente nesse projeto piloto, porque eu participei inicialmente, né, dessa consulta pública a respeito desse novo ensino médio. E aí isso me deu muito subsídio realmente de estudo para que eu partisse com esse projeto piloto. E aí procurei o diretor-geral, né, Francisco Luquezzi Júnior, perguntei a ele se ele queria contratar alguém ou que eu podia dar início a esse projeto, e ele colocou nas minhas mãos. Então, assim, esse projeto piloto foi fruto de muito estudo e de credibilidade, como você diz, nesse novo ensino médio, com um olhar para esse estudante que é um protagonista da sua história, né? E eu digo que o nosso jovem, o nosso adolescente, ele é um empreendedor da própria história. E isso fez com que a gente tivesse esse olhar para esse projeto piloto, que já foi, graças a Deus, um sucesso, com a culminância agora no mês de novembro com os nossos estudantes. Então, você começou se eu quero também dizer que eu acompanhei essa escola há muitos anos, porque eu fui inspetora, antes de ser gestora, Isso. eu fui inspetora dessa escola e sei do trabalho, né, que é um trabalho sério. Eu quero perguntar assim, você planejou com seu pessoal para fazer em que semestre? Foi no primeiro ou no segundo semestre? Nós começamos já no mês de março, né? A nossa proposta era trazer já uma nova estrutura curricular para que nós iniciássemos o ano letivo com os nossos estudantes escolhendo a área que eles queriam se aprofundar. E aí nós começamos já no mês de março. Temos o mês de fevereiro para conversar, nós entramos com o setor de psicologia, né, trazendo a fundamentação dessa orientação profissional. E aí, no mês de março, eles já fizeram essa escolha. E aí, a gente escolheu o primeiro ano do ensino médio e o segundo ano do ensino médio, já nessa perspectiva, né? Então, já foi assim, desde o início do ano, no primeiro semestre letivo. E, assim, quais as metas, as coordenadas, o objetivo maior, que eu percebo que é aprofundar conhecimento. Mas quais foram as áreas? Eles escolheram, eles entenderam que esse projeto de vida, eles precisam também se conhecer, não é? Sim. Conhecer as suas aptidões, ou seja, será que eu vou mesmo dar certo na área de humanas ou na área de exatas? Vamos dizer, o menino sabe muito matemática, mas porque eu conheço um caso, é um neto, e quer fazer medicina. Então, ele fala desde sempre que quer fazer medicina, e saiu como o primeiro do Brasil em química, e é bom em matemática, mas não desiste da ideia de medicina, que eu acho maravilhoso. Uhum. Se ele quer. Então, primeiro, vocês foram aprofundando e, paralelo a isso, deram suporte para que eles se conhecessem das suas aptidões, não é que existem técnicas, e porque também eu sou orientadora educacional, e a Sim. gente aprende, não é que eles precisam se conhecer também. Por exemplo, tem profissões que você vai passar o dia inteiro fechada no consultório. Tem outras profissões que você trabalha ao ar livre, né? Isso. Então, ele vai precisar ir se conhecendo. O que é que dá prazer? É ficar mais fechadinho num determinado espaço, ou estar correndo em campo, né? Essas coisas todas. E vem também os traços de personalidade, né? Que tipo de personalidade eu tenho, como é que eu me vejo. Então, é muito interessante um trabalho dessa forma também. Mas eu quero que você descreva um pouco, depois que eles escolheram, como foi. Eu sei que todo trabalho tem uma metodologia, tem as estratégias. Então, vamos falar da metodologia. Isso. Qual foi a metodologia Pronto. adotada?
Primeiro, só falar um pouco dessa escolha, né, que você falou. Foi muito importante que nós estivéssemos lado a lado, as coordenações pedagógicas, com as psicólogas educacionais, porque nós tivemos alguns projetos específicos para essa escolha, como a gente chama de bate-papo 1, que são convidados profissionais das áreas para conversar com eles, e estudantes universitários que já estejam a partir do 4º período, para falar um pouco da experiência deles nesses cursos, né? Então, a gente faz um paralelo entre o profissional que atua e o estudante que está na universidade. E aí, durante o ano letivo, eles foram acompanhando esses encontros, né, com o nosso setor de psicologia e o setor de coordenação também, né, pedagógica, e aí eles foram percebendo se realmente aquele itinerário que eles fizeram a opção de escolher, se era natureza, era realmente condizente com aquilo que eles estavam almejando. E aí nós vemos, como se tratava de um projeto piloto, e a própria legislação diz isso, eles poderiam migrar no decorrer do ano letivo para outros itinerários, se eles quisessem conhecer mais de perto, né? E isso dava o desejo deles de aprofundar esse autoconhecimento, né? Se era isso realmente que eles queriam. E aí, paralelo a esses itinerários que a gente já foi organizando, os alunos começaram a elaborar o seu projeto de vida. E o que é elaborar esse projeto de vida? Eles escolheram, através do método, como você perguntou aí, qual a metodologia, do método científico, né, que foi a nossa metodologia aplicada, e aí eles escolheram uma problematização que podia ser na sua cidade, no seu bairro, no país como um todo. Eles fundamentaram teoricamente essa escolha e eles apresentaram agora, ao final do ano letivo, né, a solução para aquele problema. Seja através de um podcast, seja através de um aplicativo, que a gente teve alunos criando aplicativos, né? Tivemos podcasts assim bem interessantes. Nós tivemos a criação de um cérebro que foi trabalhando sobre a questão mental junto com os eletrodos, ou seja, ele era de exatas, mas escolheu a questão, né, da pandemia, falando um pouco das emoções, e trabalhou a criação desse cérebro com os eletrodos. Então, ele fez a relação entre, né, a parte de exatas com a questão, né, desse conhecimento agora socioemocional, que é algo que a gente tem trabalhado muito com eles. Então, essa foi a metodologia aplicada e eles apresentaram para a bancada de professores, que eram os nossos orientadores no decorrer do ano letivo. Eles tiveram encontros com os orientadores semanais do projeto de vida, para que eles aprofundassem aquele tema. Os professores foram orientando passo a passo, e nos itinerários formativos, eles tinham uma disciplina que era de pesquisa científica, onde a professora de português ia trabalhar as partes de um projeto de pesquisa. Eles tiveram a primeira apresentação do projeto no mês de maio, e no final do ano eles apresentaram... O teu som está um pouco baixo, o teu som está um pouco... Eu ouvi tudo, mas aí o final baixou o teu som. Pode ter sido a internet, né, que deu uma oscilação. Agora está bom? O meu está o máximo aqui. Você está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Mas aí, quando você agora for falar, está muito baixinho. Veja se você melhora o som. Deixa eu dar. O meu está no máximo. Melhorou? Que coisa. Mas tente falar um pouco mais alto depois. Sim. E pronto, então, além deles estudarem, se aprofundarem, ainda teve essa gama de oportunidades, né, de ter um professor orientador. Sim. Né? Uma coisa boa que eu vi você falando aí é que eu acho maravilhoso no projeto de vida é que você pode estudar até por prazer algumas disciplinas. Ele vai poder aprofundar-se no que ele quer conhecer para um concurso vestibular, mas também ele pode escolher disciplinas que a gente chama agora de componentes curriculares. Isso. Que dê prazer a ele de estudar, não é? De conhecer mais de perto, de explorar aquele conteúdo, né? Seu som voltou, maravilhoso. Pronto. Então, exatamente, explorar aquele conteúdo, porque o que eu vejo agora é que o ensino médio está voltado também para a realização pessoal. Isso. A educação,
que tem o objetivo de transformação social, ela precisa também transformar esses cidadãos que estão nele, né? Isso. E para melhor, ou seja, ele vai usar um conhecimento com os filhos, numa viagem. Eu Isso. viajei muito, né? E senti necessidade de saber, por exemplo, história da arte. Se eu soubesse história da arte, eu tinha aproveitado mais. A minha sorte é que eu viajei com a arquiteta, cunhada da minha filha, e ela ampliava aqueles conhecimentos. Sim. Muito bem. Você quer falar mais alguma coisa ainda dessa parte aí? Não, só para dizer que assim, a gente teve a culminância com a apresentação desses projetos, né, e eles foram avaliados muito mais na descoberta dessa problematização, né, do que na apresentação do seu trabalho propriamente dito. O nosso objetivo é que, como você colocou, a importância deles serem protagonistas dessa história. Então, trabalhar empreendedor não é empreendedorismo como ser dono de alguma empresa, e sim como saber gerenciar a própria vida. Né? Esse é o nosso objetivo, né? Maior. Essa é a leitura que a gente faz desse novo ensino médio, entende? É verdade. E justamente o ensino médio tem essa propriedade, que ele seja protagonista, que ele tenha acesso, que tenha oportunidades, não é? E que, de acordo com a escolha deles, e deles se aprofundarem. E eu ainda quero falar nos itinerários formativos na questão profissional. Mas como você falou aí de avaliação, eu quero dizer que tive a oportunidade de vir trabalhando essa base nacional comum curricular com várias escolas particulares. E tive a oportunidade de criar um sistema de avaliação. Você sabe que cada escola tem liberdade de criar um sistema de avaliação, né? Apesar do Estado ter o seu sistema, você pode ter um sistema independente. Então, nós colocamos, Cacilda, para essa questão dessas disciplinas do projeto de vida, conceitos. Sim. Ou seja, conhecimento em andamento. A gente não pode dar uma nota baixa ou inferior, por isso que a gente criou através de conceitos, e depois eu posso passar para você e para todos, a questão que se o conhecimento ainda está sendo construído, aí a gente coloca um código, conhecimento em construção, sabe como é? Sei. Então, cada parte, cada etapa desse conhecimento, nós denominamos um conceito. Entendi. Isso é muito importante, porque as escolas ficaram um pouco assim perdidas na questão de como é que vai avaliar agora esses meninos, né? Porque mudou muita coisa, né? E eu acho que os professores das escolas, como eu visitei escola há 11 anos, escolas públicas e privadas, eu vi muita gente preparada para fazer tudo isso. Até porque eu costumo dizer que as escolas são, os professores são concursados, né? Isso. Então, e também são empenhados no que fazem. Então, dando continuidade, eu coloquei também uma pergunta sobre resultados. Quando você coloca, eles apresentaram da forma tal e tal, mas eu queria que você também me dissesse se esses meninos melhoraram seus resultados até em outros componentes, haja visto que eles estão sendo atendidos nas suas necessidades pessoais, isso dá um fogo dentro deles, né? E eles vão dizer, poxa, agora eu posso construir meu conhecimento, agora eu posso dizer o que eu quero. Não sei se você lembra, eu fui diretora pedagógica de uma escola particular e eu ouvi muito dos meninos do ensino médio me dizendo isso. Eu não sei para que a gente estuda tal disciplina. Né? A gente escutou muito isso. Eles ficavam revoltados. Então, quando eu comecei a ler a proposta, eu disse, chegou a vez, chegou a hora. Isso. Né?
Então, tem essa questão também ainda da equidade, que todos aprendam e tenham acesso ao conhecimento, não é? Não é só um ou outro, todos tenham direitos de acesso, como Isso, sujeito da sua aprendizagem, isso. que é que você está falando de protagonismo. Você quer falar mais alguma coisa disso ou eu posso dos resultados? Você tem Pronto. alguma coisa a dizer? Nós tivemos, assim, uma resposta muito positiva em relação ao rendimento dos meninos, até porque as áreas afins que eles escolheram, houve muita relação entre a teoria do que eles estavam vivenciando na grade, né, geral básica, com o experimento de aprofundamento no itinerário que eles escolheram. Então, houve um resultado muito positivo, porque nesse momento do itinerário, por exemplo, se eles estivessem no itinerário de natureza, eles estariam aprofundando física, química e biologia. E esse público que estava aprofundando aquilo que era um desejo deles, eles tinham mais momentos de poder estar argumentando com os seus professores e trocando esse conhecimento. Então, a gente realmente, nesse itinerário, a gente teve uma melhora muito grande do resultado dos meninos como um todo, porque houve esse momento deles estarem mais perto daquilo que eles têm vontade de explorar de conhecimento. Então, por exemplo, o aprofundamento do conteúdo que eles quiseram escolher no projeto de vida também ajudou como subsídio nos outros conteúdos curriculares de sala de aula. E eu vi alunos que aprofundaram trocando essa experiência com alunos de outros itinerários. E isso ajudou muito. Excelente. Inclusive, nós geramos um fórum de debates na escola. Nós tivemos dias aqui de trazer justamente a integração desses conteúdos através dos fóruns de debates. Então, por exemplo, um dos temas, a questão da pandemia tão presente. Então, a gente utilizou a questão de história, com a questão histórica das pandemias no Brasil e no mundo, junto com a biologia, com a resposta à chegada dessas vacinas, junto com a geografia. Então, assim, foi muito interessante poder viver esses momentos com eles. E aí traz uma experiência, assim, bem diferente de tudo que a gente vem vivendo. E a semana passada nós fizemos avaliação com os professores dos itinerários, dos projetos de vida, com tudo que a gente tinha vivenciado. E eles disseram assim, como foi diferente viver essa nova experiência. E já estão super empolgados com o que vem por aí no próximo ano, que aí já é, né, a obrigatoriedade da legislação mesmo para o primeiro ano. E a gente viu que a gente estava no caminho certo. Com alguns pequenos ajustes, como você colocou na questão da avaliação, porque a avaliação, eu estudei muito também, a minha especialização foi em avaliação da aprendizagem, numa perspectiva formativa, e a gente acredita muito nessa avaliação processual. Então, muito mais do que trazer uma nota para os meninos, é o que a gente conseguiu alcançar com eles. Então, essa é a perspectiva desses itinerários, é avaliar nessa perspectiva da construção do conhecimento. Excelente. Você disse uma coisa muito boa, quando você está sempre pontuando eles como protagonistas, quando você diz eles debateram, então eles passaram, né, a gerir a sua própria vida e ter voz e vez e voz, né? Ou seja, não é só eles construírem para uma profissão ou para o Enem ou para o vestibular, como era antigamente falado. Inclusive, esse vestibular vai mudar em 2022, né? Também, exatamente. O Enem vai mudar. Então, parece que é 2024. 24, mas a UPE, que é a Universidade de Pernambuco, já está mudando toda a estrutura do SSA, que é o vestibular seriado, que eles fazem ao final de cada série. Porque o Enem vai ser 2024, mas que ótimo que alguém se adiante, como você, que se adiantou e só colhe frutos. Isso. Ainda dentro dos itinerários formativos, o ensino médio, ele trata da questão também profissional, né? Da qualificação profissional e dos cursos técnicos. Sim. Não sei se você sabe que esses cursos que a escola não tem, ele pode fazer um convênio, entendeu? Os meninos
podem fazer de forma concomitante, laicar, Isso. ou pode fazer após o ensino médio, desse propedêutico que está na escola, e fazer no último ano, não é? O último ano, geralmente, é o vestibular, mas como vão ter 4 anos, né, o ensino médio, então se vê, se planejar a melhor forma. Eu vejo com bons olhos, não que seja voltado para a educação profissional, mas que eles tenham toda uma introdução, né, no mundo do trabalho, não é? Na questão da cidadania, Isso. porque esse projeto também eu vejo como um projeto cidadão, não é cidadão. Por quê? Porque ele se coloca como pessoa, ele se coloca escolhendo o que ele quer. Você disse uma coisa maravilhosa, que ele pode achar que gostava daquilo, mas ele pode mudar. Essa questão da mudança desse trânsito é maravilhoso, porque a gente via muita escola fechada, né? As mudanças que aconteceram anteriormente, quando era questão de escolha, era um problema. Olha, você não pode escolher, porque aqui na escola a gente não oferece. E você me disse que escolheu exatamente em cima da escolha deles, ofertou em cima da escola dele, Isso. da escola dele, da escolha dele. Então, isso foi muito bom. Então, para finalizar, eu não sei se você tem mais alguma coisa a falar, eu queria falar um pouco da matriz curricular. É aquela grade que se falava há uns anos, já veio se falando de matriz. A grade era uma coisa fechada e a matriz é aberta. E você mostrou aí que fez um trabalho interdisciplinar, com diálogo entre as disciplinas. Isso. Você verbalizou exatamente a prática da interdisciplinaridade, que foi maravilhoso. O diálogo, né? Porque não é fechado, não é mais grande, é uma coisa aberta. Então, a matriz curricular, as escolas terão que se preocuparem com a carga horária, com essa independência de se comunicarem com as disciplinas com outras, planejarem Sim. dessa forma. Você comprovou também que o projeto de vida é possível. É possível. Né? Funcionou. Você só teve lucro. E os meninos ainda mais, né? Quando eu digo os meninos, os jovens. Os jovens, os nossos jovens, são sempre meninos para a gente. É feito a mãe da gente, esses meninos e esses meninos. Então, esses jovens estudantes só lucraram, não é? Exatamente. Você Era uma preocupação da gente, dessa organização, dessa matriz que chega para a gente agora, né? Mas que, graças a Deus, traz a parte, né, dos itinerários com as aulas específicas para projetos de vida, para eletivas, que é justamente na eletiva que a gente vai poder interagir entre as disciplinas, né? A nossa proposta é essa. Então, a gente está trazendo, no próximo ano, uma eletiva que é Direitos Humanos. E aí, dentro de Direitos Humanos, a gente vai trabalhar diversos temas, né? Então, a gente está elencando esses temas já para o próximo ano, interagindo entre as disciplinas nas nossas eletivas. Então, graças a Deus, vem uma flexibilidade, não é, nessa matriz que a gente tanto almejou, né, diante desse novo ensino médio, porque a gente recebia, como você diz, a matriz e a gente não podia fugir daquilo que o governo determinava como mínimo, né? E aí hoje a gente tem essa flexibilidade, graças a Deus. E isso vem trazer algo assim para a gente ficar mais feliz ainda com tudo que a gente planejou. Com certeza. E aí a escola tem que ver que, como o horário vai ser horário integral, então essa matriz, quando fecha ela toda, tem 5.000 e pouco de carga horária, é muita hora, né? É verdade. Então, vocês também podem fazer o que a UPE, que eu trabalhei também na UPE, eles chamam de atividades complementares. Sim. Vocês podem adotar esse tipo de atividade. Eu gostei quando você chamou de eletiva, me lembrou a federal, né? As obrigatórias, as eletivas, e acrescente atividades complementares. Sim. Onde eles podem fazer experiências lá fora,
Não é aquele trabalho que se falava, atividade extra-classe, na universidade chama atividades complementares, e isso tem também uma pontuação. Ele traz o trabalho que fez em grupo lá fora, ou pode fazer individual, e pode abrir um debate na sala de aula sobre cada experiência dessa. Então, isso também conta como carga horária. Isso. Entendeu? Inclusive, a gente tem uma perspectiva, a gente fez a última reunião agora, de fazer um convênio, já que a gente não contempla, como você colocou aí, né, o itinerário do curso técnico, mas a gente tem uma vontade de fazer uma parceria a título de trabalhar o empreendedorismo com esses meninos, né? Excelente. Então, fazer uma parceria justamente nessa perspectiva. E aí seriam atividades complementares, que iriam complementar esse currículo vasto desse ensino médio, que eles vão ter tempo para isso, né? Exatamente, muito tempo. Pois é, eu acho que a gente foi muito feliz nesse trabalho agora, eu e você, porque eu vi realmente, né, que a competência, o empenho, o trabalho, né? E outra coisa que eu queria lembrar é a questão do portfólio. Sim. Não é portfólio, a avaliação e essas atividades complementares dá uma oportunidade de cada aluno ter uma pasta, e à medida que ele vai construindo conhecimento, ele vai colocando naquela pasta, que a gente chama de portfólio. Todas as experiências deverão estar lá, e como essas experiências têm ponto ou tem como é que se diz, conceitos, vocês podem fazer uma avaliação. Primeiro, até pedir para que eles se autoavaliem diante daquele portfólio dele, como é que ele se avalia, depois aí os professores. Isso pode ser feito até em conselho de classe, né? Isso, muito boa. Professores com eles e avaliando o desempenho de cada um. A gente vê, inclusive, que o aluno mais treloso, mais danadinho, que fala muito, ele se dá bem numa experiência dessa, Sempre, porque, porque ele sempre. se sente contemplado, não é? Isso mesmo. Maravilha. Pois é. Você quer falar mais alguma coisa ou está satisfeita? Não, estou satisfeita e agradecer esse bate-papo, que foi muito bom, né? As suas sugestões que vêm para acrescentar também a nossa proposta, né? E a gente vai acompanhando aí juntas, né? Esse crescimento desse ensino médio, que eu fico muito feliz. Eu digo aqui na escola que o ensino médio é a menina dos meus olhos, porque eu amo o ensino médio. Eu amo trabalhar com o jovem, né? Ver essa perspectiva de futuro, receber nossos ex-alunos, né? Bem-sucedidos naquilo que eles escolheram, felizes na sua escolha. Isso é o fundamental. Seja Eu qual for a lembro, escolha, ser felizes nas escolhas. você tocou numa coisa que a gente vinha estudando na pedagogia anos atrás, e dizia isso, né? Que a educação é para que as pessoas sejam felizes. Isso. Eu acho, por exemplo, eu e você, dentro dessa profissão, eu me acho feliz, Eu realizada, também. e eu acho que você também é. E eu quero lembrar que eu lhe conhecia visitando escolas, que a gente batia, era muito papo. Aí eu dizia, Era essa menina é muito. boa, essa menina é boa, essa menina promete. Olha a menina novamente, essa jovem senhora. Pois É, é, então, foi um prazer. Quero lhe agradecer por esse tempo que você dedicou a essa entrevista, esse trabalho, e fico muito feliz de ver esse progresso. eu que Ah, e agora eu agradeço. estou me vendo na janelinha agora. Conversar com você, para mim, é uma honra, né? Porque desde tão nova que a gente se conhece, você contribuiu muito para a minha formação. Eu sempre digo isso. Parabenizo você por esse trabalho e o Colégio Santa Emília. Muito obrigada. A pessoa que estava sempre à frente, a Maria Inês, era muito amiga minha, e eu sei, era uma pessoa muito séria. Então, tudo de bom, um abraço e a gente continua se falando. Tá bom, Márcia, até logo. Pode fechar.